Carlos Volante. No final dos anos 1930, o argentino Carlos Volante jogou no Flamengo e marcou época com um tricampeonato carioca. De seu estilo e posicionamento, surgiu o nome da posição volante no futebol brasileiro. Essa você não sabia? Não e mesmo. O canal Time Memoria te dá essa força. Adílio nasceu no Rio e criado na comunidade da Cruzada São Sebastião. Subiu aos profissionais em 1975, foram 617 jogos pelo Flamengo, e o terceiro com maior número de jogos com a camisa do clube tem 377 vitórias, 148 empates e 92 derrotas, 129 gols pelo Flamengo. Jogador de rara habilidade e criativo, passe perfeito e um jogo clássico. Mas foram as conquistas de 3 brasileiros, 1980, 1982, 1983, a Libertadores 1981 e o Mundial no ano, que o colocara na história do Flamengo. Gols importantes na carreira de Adílio. Na Libertadores ele esteve em campo em todas as 13 partidas do Flamengo na competição, fez 3 gols. Ainda naquele ano de 1981, Adílio continuou mostrando sua sorte em marcar gols importantes, ao marcar um dos gols do Flamengo numa goleada de 6-0 sobre o Botafogo. Adílio marcou um dos 3 gols do Flamengo na conquista do Mundial Interclubes. Outro gol importante em 1983, na final contra o Santos. Após sair do Flamengo em 1987, Adílio ainda jogou pelo Coritiba, Barcelona de Guayaquil, onde ganhou seu último título nacional ao ganhar o Campeonato Equatoriano de 89, e clubes menores do Rio, como Friburguense, seu último título como profissional na segunda divisão. Participou de 14 partidas, e fez um gol já com 38 anos. Em toda sua carreira, Adílio jogou apenas 2 vezes pela seleção brasileira, um jogo em 79 e outro em 82. Em mais de 600 jogos pelo Fla ele nunca foi expulso, e levou somente 3 cartões amarelos, motivo de orgulho para o jogador. Andrade. Volante de muita técnica, excelente visão de jogo, e capaz de realizar lançamentos de longa distância com extrema perfeição. Foram 570 jogos com 332 vitórias, 139 empates, 99 derrotas, fez 29 gols pelo Flamengo e o quinto que mais vestiu o manto. Foi emprestado ao ULA Mérida, Venezuela entre 1977 e 1978 para ganhar experiência, e atuando com a camisa 10, chegando a ser o goleador da edição de 1978 do venezuelano. De volta ganhou 3 brasileiros 1980, 82, 83, a Libertadores de 81 e o Mundial do mesmo ano. Na Libertadores 81, foi a campo em 8 das 13 partidas. Ficou no Flamengo 10 anos, e ganhou a Copa União 1987, brasileiro, seu 4º título nacional. Em 88, foi para Roma da Itália, mas não ficou muito tempo por lá, e, já em 1989, voltava ao Rio para vestir a camisa do rival Vasco da Gama, e naquele ano, o Vasco acabou sagrando-se campeão brasileiro, e assim Andrade ganhou seu 5º brasileiro. Fez poucos gols em sua carreira, mas tem um que ficou marcado na memória dos torcedores e seus companheiros de equipe, o gol da vingança. Em 72, o Botafogo ganhou do Fla por 6-0, numa partida pelo Brasileiro de 81. Flamengo e Botafogo se enfrentariam no início do jogo. O Fla foi logo marcando gol de Nunes, gol de Zico, gol de Lico, gol de Adílio. Foram 4 gols no primeiro tempo, mas o melhor ainda estava por vir. Outro gol de Zico no segundo tempo, fez a torcida rubro-negra pedir: queremos 6. Queremos 6, era a chance que toda uma geração pelo clube esperavam, e coube ao camisa 6 daquele time marcar o 6º gol, uma feliz coincidência que colocou Andrade no folclore do Fla. Após encerrar a carreira como jogador, Andrade ficou como auxiliar técnico, e por 4 vezes foi interino. E outras 2 vezes, virou técnico principal da equipe. Em 2009, o Flamengo conquistou seu 6º título brasileiro, o 6º também de Andrade, 5 como jogador e 1 como técnico. Naquele ano foi escolhido o melhor técnico, chegando ao posto de maior vencedor de campeonatos brasileiros.
Foram 6 conquistas, do grande camisa 6, que marcou o 6º gol numa partida histórica, coincidências que valorizam ainda mais a grande carreira de Andrade. O Idemar começou no Goiás, pelo qual foi tricampeão goiano. Depois foi para o Flamengo, atuou ao lado de grandes nomes do futebol. Entre 89 e 93, período em que ficou no Flamengo, participou das conquistas da Copa do Brasil de 90 e do Brasileiro de 92. Exímio marcador, sua função primordial era dar mais liberdade a Júnior, o grande armador daquela bem-sucedida equipe rubro-negra, embora tenha atuado também na lateral direita da equipe. Depois do Flamengo, voltou para o Goiás em 95, mas veio para o Rio para jogar no Botafogo, e foi campeão da Taça Cidade Maravilhosa. Naquele mesmo ano, também passou pelo Fluminense. Até 99, encerrou sua carreira no Paysandu. Foi treinador, no Penharol, onde conquistou o campeonato amazonense, disputou a Série D e treinou o Nacional de Manaus. Fabinho. Revelado nas divisões de base do Flamengo, Fabinho fez parte da geração rubro-negra, que conquistou o Campeonato Carioca de 1991 e o Brasileiro de 1992. Volante de ofício, entrava duro na marcação, sem medo de sofrer críticas. Era reserva de Idemar, porém, na decisão do Carioca de 95 já, como titular, quase entrou para a história do clube ao ter marcado um golaço que teria dado título ao Flamengo, aonde driblou 2 vezes e chutou de canhota. Em 1996, Fabinho transferiu-se para o Cruzeiro, aonde somou mais títulos à sua carreira, incluindo 2 campeonatos mineiros, uma Copa do Brasil e uma Libertadores da América. Jogou ainda no Grêmio, e mais tarde, no Fluminense, aonde acabou encerrando sua carreira. Charles Guerreiro. Charles Guerreiro construiu uma reputação que, apesar das suas deficiências técnicas, é lembrada com saudosismo por torcedores paraenses e cariocas. Nascido no calor de Belém, Charles é ídolo das 2 maiores torcidas do estado. Não só pela vontade dentro dos gramados, mas por representar o nome do Pará nas fronteiras além do norte do país. Tricampeão estadual pelo Paysandu e multicampeão pelo Flamengo na década de 90, Charles fez a maior parte da carreira no futebol carioca. Começou a jogar em 84, no Paysandu. Logo no ano seguinte, conquistou o primeiro título estadual, o Paraense de 85. Na época, o futebol do estado vivia um momento especial. Os 3 times da capital eram da elite do brasileiro e faziam jogo duro com os times do eixo sul-sudeste em partidas em Belém. Logo chamou a atenção e Guerreiro foi jogar na Ponte Preta. E no ano seguinte, se mudou para o Guarani. Era o famoso jogador faz-tudo. Jogou como lateral, meia e zagueiro. Apesar de marcar poucos gols na carreira, Guerreiro era seguro. Jogava sério e tinha um ótimo preparo físico. A sorte de Charles Guerreiro mudou em 1991. O jogador foi envolvido em uma troca com o Flamengo, onde virou personagem importante. Era uma espécie de primeiro reserva do time campeão carioca naquele ano. Jogava em todas as posições do meio para trás. Em 92, Charles chegou no auge da carreira. Guerreiro ganhou vaga no time titular, atuando pela lateral direita. Por conta das boas atuações, o jogador chegou a ser convocado para a seleção brasileira e vestiu a canarinho em 4 vezes. Chegou a quase marcar um gol em um amistoso contra a Inglaterra, em Wembley. Após 4 temporadas no Flamengo, Charles se transferiu para o Vasco, mas não atingiu o mesmo sucesso. Depois do Clube Cruzmaltino, Guerreiro passou por Olaria e Fluminense antes de voltar ao futebol paulista, onde jogou por Inter de Limeira e Bragantino. Em 2000, no final da carreira, Charles voltou ao Pará, vestiu a camisa das torcidas mais tradicionais do estado. Encerrou a carreira em 2002 jogando pelo Remo. Em 2006, começou a carreira de treinador. Mancuso. Começou sua carreira profissional no Ferro Carril Oeste e jogou em clubes argentinos, como Vélez Sarsfield, Boca Juniors e Independiente. Fora da Argentina, Mancuso teve passagens pela Espanha, quando defendeu o CD Badajoz. E no Brasil jogou no Palmeiras, Flamengo e Santa Cruz nos anos 90.
Jogador muito viril, travou belos duelos contra os atacantes dos rivais brasileiros com direito à música de torcida nas arquibancadas. Quando Mancuso sacode a cabeleira, a festa toda vermelha, Sávio pega na bola. E a torcida pede mais um. Eficiente na marcação e elegante com a bola, deu equilíbrio à equipe e deixou saudade em sua passagem. Atuou em 66 jogos, sendo 37 vitórias, 18 empates e 11 derrotas, e marcou 5 gols. Mancuso encerrou sua carreira jogando no Bela Vista, do Uruguai, e agora trabalha como empresário de jogadores de futebol. Beto destacou-se no futebol carioca, sendo um dos poucos jogadores que defenderam os 4 grandes clubes do Rio. Beto foi office boy, empacotador e vendedor de sorvete em Cuiabá. Foi revelado na base do Dom Bosco, de Cuiabá em 93. O clube participou de um torneio no Rio de Janeiro. Quando Dom Bosco enfrentou o Botafogo Rio de Janeiro, um olheiro do Botafogo se interessou por seu futebol. Como Dom Bosco precisava de jogadores e material, o Botafogo ofereceu um goleiro e 50 pares de chuteiras para contratá-lo. O detalhe é que os 50 pares de chuteira foram pagos em 10 parcelas pelo próprio atleta. No alvinegro carioca teve um belo início de carreira, sendo peça fundamental na conquista do Brasileiro de 1995. Com isso chegou à seleção brasileira, fez parte da conquista das Olimpíadas de Atlanta, em 96, e da Copa América de 99. Jogou no Napoli, da Itália, na temporada 96-97 e, no retorno ao Brasil, teve uma passagem pelo Grêmio, antes de ir para o Flamengo. No rubro-negro carioca, Beto ficou por 4 anos com em 2000. O jogador fez parte da conquista do tri carioca do Flamengo sobre o Vasco, entre 99 e 2001. Uma outra partida inesquecível foi o primeiro jogo da final da Copa dos Campeões de 2001, contra o São Paulo, quando Beto marcou um dos gols da vitória por 5-3, foi um de seus 32 marcados pelo Flamengo. No Flamengo vivi o auge, porque em 5 anos eu conquistei 5 títulos importantes, e não perdi nenhuma final que disputei. No meio da temporada de 2002, Beto saiu do Flamengo e foi para o Fluminense. Contudo, no início do ano seguinte, o jogador já havia acertado sua transferência para o Japão, quando foi jogar pelo Consadole Sapporo. Voltou ao Brasil em 2003, para jogar pelo Vasco da Gama, fazendo com que Beto entrasse para a lista de jogadores que já vestiu a camisa dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. Em 2004, transferiu-se para o futebol japonês, aonde defendeu o Sanfrecce Hiroshima pelas 2 temporadas seguintes. Não renovou contrato para a temporada 2007. Acabou regressando ao Brasil, tendo assinado um contrato com o Itumbiara de Goiás. Em agosto, acertou sua ida para o Brasiliense, onde ficou até o fim daquele ano. No começo de dezembro, o jogador acertou seu regresso ao futebol carioca para 2008, jogando pelo Vasco da Gama. Leandro Ávila. Revelado pelo Vasco participando da conquista do tricampeonato estadual em 92, 93, 94. Depois, em 95, foi para o Botafogo, onde ajudou na campanha vitoriosa do Campeonato Brasileiro daquele ano. Passou também por Palmeiras e Fluminense. No Flamengo ele conquistou o tricampeonato carioca de 99, 2000 e 2001, e também a Copa Mercosul de 99. Apesar de não ter marcado nenhum gol pelo Flamengo, o jogador se destacou por ter sempre muita disposição e muita raça em campo. Rocha. Fez parte do time que conquistou o tricampeonato carioca e a Copa dos Campeões, no ano de 2001, jogando ao lado de Leandro Ávila. Trajando a camisa 8, Rocha fez mais de 150 partidas, nos anos de 99 a 2002. Após deixar o Fla, passou por outros clubes mais modestos e teve também pequenas experiências internacionais. Porém, nada de tanto destaque como na equipe da Gávea, onde conquistou 8 títulos. Jogador voluntarioso, fazia ótimo par com Leandro Ávila, fazendo os atacantes suarem bastante a camisa ao tentar passar pela dupla. Maldonado. Atuava como volante. Foi considerado um dos melhores médio-volantes do mundo em sua época. Por onde passou, foi titular e contribuiu para títulos importantes para suas equipes.
Tinha muita qualidade técnica, aliada à sua raça e seus carrinhos perfeitos, para roubar a bola do adversário. Iniciou a sua carreira no Colo-Colo do Chile em 97. No Brasil, jogou no São Paulo em 2000. Em 2003 no Cruzeiro, foi campeão da Copa do Brasil, do Brasileiro e Mineiro, conquistando a tríplice coroa deste ano. No ano seguinte ganhou o estadual novamente. Tornou-se ídolo no Clube Mineiro. Em 2006, foi jogar no Santos. Notabilizou-se como um volante seguro, de técnica apurada, leal para com seus adversários e cirúrgico na maneira como efetua as roubadas de bola, logo virou ídolo da torcida e seleção chilena. Foi transferido do Santos para o Fenerbahçe, da Turquia, de 2008 até 2009, saindo por não ter renovado com o clube, conquistou a Supercopa da Turquia. Veio então para o Flamengo. Maldonado chegou à Gávea em agosto de 2009. Fez um gol com a camisa do clube. Em novembro de 2009, Maldonado sofreu uma torção no joelho esquerdo durante uma partida amistosa. Em 2010, renovou contrato com o Flamengo até o final de 2012. Era titular no Flamengo até 2010, mas em 2011 perdeu espaço com uma lesão e volta de Ayrton ao clube em 2012. O jogador teve uma nova lesão e parou voltando em 2013 ao final do contrato. O clube resolveu não renovar com o jogador. Sem clube, o jogador veio, se recuperando de cirurgia no joelho no Corinthians em 2013 e assina um contrato com a equipe alvinegra até dezembro pelo Corinthians, conquistou a Recopa Sul-Americana de 2013. Maldonado disputou 8 jogos sem ter marcado nenhum gol. Williams começou no Santo André Andi, ficou de 2005 a 2008. Williams estreou pelo Flamengo contra o Friburguense no Campeonato Carioca de 2009 e contribuiu na conquista deste certame, assim como do Campeonato Brasileiro de 2009. Em 7 de junho de 2012, foi anunciado pela Udinese, da Itália. Em janeiro de 2013, acertou seu retorno ao futebol brasileiro para defender o Internacional, tendo a missão de substituir o argentino Guiñazú chamado no Rio de Pitbull, disse que chegou pronto para morder, numa alusão ao poder de marcação do atleta, e em quem Williams se inspira para também fazer história no Colorado. Voltou ao time durante a Copa do Brasil, virando titular absoluto e até marcando gols. Em 2015, foi contratado pelo Cruzeiro por 3 temporadas e em fevereiro de 2016, foi apresentado pelo Corinthians. Depois rodou por clubes menores como São Caetano. Elias. O jogador começou sua carreira como atacante no Palmeiras, lá jogou por 8 anos na base, não sendo aproveitado pela equipe, foi dispensado. Após a saída foi para o Náutico. O bom rendimento fez com que fosse para Ponte Preta, onde foi destaques do time de Campinas, onde era o cobrador de faltas. Conseguiu chegar às finais do Paulista de 2008, onde foi vice-campeão. Foi repassado ao Corinthians para a Série B, onde conquistou o título, e ficou no clube para 2009. Também foi campeão da Copa do Brasil 2009, classificando o Corinthians para a Libertadores da América de 2010. Elias mais uma vez se destacou durante o Brasileiro, ganhando a Bola de Prata e o craque do Brasileirão de 2010. Ao final do Brasileiro de 2010, Elias fala que irá jogar pelo Atlético de Madrid em 2011. O clube espanhol pagou 7 milhões de euros pela sua contratação. Em sua primeira temporada, Elias não se firmou como titular, alternou em jogos como reserva e titular jogando de meia esquerdo. Seu desempenho não foi tão bom. Elias disputou 15 jogos e fez 2 gols em sua primeira temporada. Havia rumores sobre a saída de Elias para o Porto, envolvendo a compra do atacante Falcao Garcia. O jogador decidiu por jogar pelo Sporting, naquela que foi a contratação mais cara do clube. O time pagou 8,8 milhões de euros ao time espanhol. Apesar de ter sido a contratação mais cara da história do Sporting, o jogador não foi muito aproveitado, e o Flamengo fechou sua contratação por empréstimo durante 1 ano. Elias foi decisivo no jogo da volta contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, marcando o gol da classificação aos 43 minutos do segundo tempo.
Elias entrou em campo abalado com a notícia de que seu filho estava internado com pneumonia. Elias marcou o gol da vitória, em que na comemoração fez uma homenagem ao filho, e ouviu gritos da torcida dizendo o nome do seu filho. O jogo terminou 2-1 para o rubro-negro. Elias foi um dos autores dos 2 gols na final Copa do Brasil, que consagrou o rubro-negro carioca tricampeão da competição. Terminou o ano como o 3º maior artilheiro do Brasil entre os jogadores que atuam como volantes, com 10 gols. Gustavo Cuéllar começou na base do Deportivo Cali, sendo promovido ao time profissional em 2009. Em 2014, foi contratado por empréstimo pelo Atlético Júnior. No início de 2016, foi noticiado que o Cruzeiro estava interessado em seu futebol. Porém, após o Clube Mineiro de contratar o atleta, estava acertado com o Flamengo, tornando, assim, o 9º reforço do clube no ano. Marcou seu primeiro gol pelo Fla contra o Santos pela Copa do Brasil. Logo caiu nas graças da torcida com um futebol clássico tanto na esquerda, como na direita levava seus adversários, à loucura por não conseguirem passar por ele considerado um tibu na gaveia. Sem ser violento nas divididas, foi eleito melhor em campo na partida, em que o Flamengo venceu por 1-0 e conquistou a Florida Copa. É um volante que conduz bem a bola e tem boa pegada. Atua na primeira linha do meio do campo e ajuda na saída de bola. Não é veloz ou potente, tem muito bom controle de bola. Sua principal vantagem é recuperar a bola e conduzi-la bem. Teve uma saída conturbada da Gávea sem muitas explicações. O fato é que foi anunciado como novo reforço do Al-Ahmed Hilal da Arábia Saudita. O clube árabe desembolsou 7,5 milhões de euros, cerca de 34 milhões de reais, e superou a concorrência do Bolonha, para contar com o jogador. William Arão foi para a base do São Paulo em 2008 e o levou ao Espanyol, da Espanha. Logo após a sua saída do São Paulo, William Arão foi contratado pelo Espanyol, de Barcelona. Com poucas chances optou por voltar ao Brasil. No Corinthians, William Arão ganhou 4 títulos como reserva: a Libertadores da América e o Mundial de Clubes de 2012, além do Campeonato Paulista e da Recopa Sul-Americana de 2013. Com passagens por Portuguesa, Chapecoense e Atlético Goianiense. Foi anunciado pelo Botafogo como reforço para a temporada 2015 no clube carioca. Ganhou rápido a titularidade, sendo o 2º jogador que mais atuou na temporada de 2015 e sagrou-se campeão brasileiro da 2ª divisão, sendo um dos principais nomes do clube alvinegro. Foi oficialmente anunciado como reforço do Flamengo em dezembro de 2015. Marcou seu primeiro gol com a camisa rubro-negra contra o Santa Cruz. Mesmo com o fraco desempenho da equipe nos primeiros 6 meses do ano, William Arão fez um belo primeiro semestre. Sendo líder de assistências do Flamengo, Arão recebeu a braçadeira de capitão e teve um crescimento na parte defensiva, quando passou a ter números expressivos nas roubadas de bola até a penúltima rodada do Brasileirão de 2016. Arão era o maior ladrão de bolas do campeonato, com 108 desarmes certos. Marcou gol de cabeça no final do jogo, garantindo o empate em 3-3 e a vaga do Flamengo na semifinal da Sul-Americana. Arão marcou, de cabeça, o primeiro gol na partida da final do Carioca de 2019, contra o Vasco da Gama, ajudando a equipe a sagrar-se campeã. Com a chegada do técnico português Jorge Jesus ao clube, em junho de 2019. Arão passou a jogar como primeiro volante com mais obrigações defensivas. Gerson surgiu na escolinha de futebol do Nova Iguaçu aos 7 anos, foi convidado para fazer um teste no Flamengo, clube que torcia passou, mas, como o Fluminense se dispôs a pagar as passagens, foi para o Flu. Começou no futsal até se profissionalizar. Joia do clube, chegou a despertar o interesse da italiana Juventus. O atleta se destacou sempre nos lançamentos, nos chutes de fora da área, nas chegadas nos contra-ataques e seus impressionantes passes em profundidade. Em 2016, tornou-se a maior venda da história do tricolor carioca, por cerca de 60 milhões de reais, indo para o Roma. Em julho de 2018, foi emprestado por uma temporada à Fiorentina. Flamengo
No dia 12 de julho de 2019, foi anunciado pelo Flamengo como sétimo reforço para a temporada 2019. O clube carioca pagou a Roma 49 milhões de reais, o que fez de Gerson o jogador brasileiro mais caro contratado por um clube brasileiro e a terceira transferência mais cara do futebol brasileiro. Após as boas atuações com a camisa rubro-negra no Brasileiro, foi apelidado de Coringa pelo técnico Jorge Jesus, em razão da capacidade de atuar em diferentes setores. Na final da Recopa Sul-Americana, Gerson marcou 2 gols e teve uma atuação digna de um clássico meio-campista, contribuindo para o terceiro título do Flamengo em apenas um mês no ano de 2020. Jogador de raro talento, caiu nas graças da torcida desde o início jogando também na seleção. Joga de cabeça em padre, mas não fica tímido se tiver que dar carrinho ou chutão, um verdadeiro rei no meio-campo rubro-negro. Claro que vamos esquecer vários craques nessa lista de jogadores do passado ou presente. Escreva nos comentários um volante que você se lembre e deveria estar aqui. E se inscreva no canal, para podermos relembrar juntos aqui no canal Time Memoria.